Meus amados irmãos em Cristo, no texto anterior a esse que nós lemos, no versículo 7 a 11, vemos uma mensagem sobre o poder de Deus que nos livra da crueldade do pecado. Deus usou diretamente um homem, Otiniel, para salvar o seu povo das mãos de um homem duplamente cruel. Israel serviu ao pecado e a consequência disso foi também servir de sua crueldade, ser escravo da sua crueldade. Foi também as consequências cruéis do pecado que ele sofreu. Nesse texto da palavra de Deus que temos hoje, nós veremos que Israel volta a pecar contra o Senhor, volta a fazer o que era mal, e como normalmente iremos ver, inicia-se um ciclo comum ao livro de Juízes: o pecado de Israel, a punição de Deus e a libertação do povo. Porém, apesar de apresentar esse ciclo comum, essa sessão irá nos mostrar como Deus opera em sua providência. Veremos que em sua providência o Senhor se coloca acima dos caminhos dos homens, e apesar de não excluir os caminhos dos homens, em interagir com eles, Ele irá nos mostrar que sua providência está por cima de tudo o que acontece nesta vida, e que ela opera em nosso favor, do seu jeito e da sua maneira. E nós veremos isso em 3 pontos. Nós veremos que em sua providência o Senhor corrige o caminho dos homens. Nós veremos também que o Senhor, em sua providência, o Senhor usa o caminho dos homens. E veremos também que em sua providência o Senhor ultrapassa o caminho dos homens. Então vamos ao primeiro ponto. Em sua providência o Senhor corrige o caminho dos homens. Versículo 12 a 14. O texto começa falando sobre o pecado de Israel e a punição divina, no versículo 12. A relação ordinária é que Deus pune o pecado. Israel estava pecando aqui, então Deus irá punir. Esse é o ciclo normal em todo o livro de Juízes: pecado, punição e libertação. Porém, esse relato do capítulo 3, apesar de começar de maneira semelhante aos outros ciclos, revela algo específico. Israel pecou e será punido. A punição aqui é consequência necessária do pecado. Isso é enfatizado no versículo 12, como diz: porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Conforme este caminho, esperaríamos, claro, que o Senhor punisse Israel. É o caminho normal e isso acontece. Mas o texto parece falar mais do que simplesmente uma punição esperada. O texto diz que o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas. A servidão de Israel a Eglon veio com o tempero de Deus. A mão do Senhor estava fazendo isso. Deus estava punindo a Israel. Só que essa punição tinha um sabor específico, tinha um sabor de humilhação. O Senhor, em sua providência, não estava apenas punindo Israel, mas estava humilhando-o. E nós vemos isso pela maneira como o texto nos descreve e conta como aconteceu. Primeiro, diz que foi o rei dos Moabitas. Os Moabitas eram os descendentes de Ló, mas não do seu casamento com a sua esposa, mas do incesto com uma de suas filhas. Eles eram um povo amaldiçoado. Além disso, os Moabitas foram amaldiçoados por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 23, do 3 ao 6, o Senhor instruiu Israel a não se misturar com eles. Ele diz que era proibido até a 10ª geração os Moabitas estarem presentes na Assembleia Solene, porque quando Israel saiu do Egito, eles não receberam, mas pelo contrário, contrataram um profeta para amaldiçoá-lo, Balaão. Os irmãos bem conhecem essa história. Somando-se a isso, tinham os amalequitas. Os amalequitas também tinham recebido do Senhor maldição, por também não terem recebido Israel quando peregrinavam no deserto. Moisés ordenou que Israel destruísse completamente os amalequitas. Só que todos estes juntos estavam agora sendo fortalecidos pelo Senhor para subjugar Israel. O texto fala sobre o que eles fizeram. Diz que eles tomaram a cidade das palmeiras,
versículo 13. A cidade das palmeiras nada mais era do que a cidade de Jericó. E não foi à toa que o rei tomou a cidade das palmeiras, Jericó. Jericó foi a primeira cidade de Canaã que Israel havia conquistado, e que na verdade foi a cidade que Israel conquistou sem guerra, porque ela foi dada por Deus. Não houve batalha, apenas as trombetas tocaram 7 vezes e os muros caíram. Foi assim a história, e que nós conhecemos bem. A entrada em Jericó, a primeira cidade, foi somente um sinal do que o Senhor iria fazer com toda a terra de Canaã, que Ele iria dar a terra de Canaã aos israelitas. Porém, agora, essa cidade que representou a conquista da herança de Israel, estava nas mãos desses povos amaldiçoados. Foi como que uma repreensão de Deus, um aviso, um sinal de que as maldições poderiam vir. Em último lugar, o texto também destaca quem era esse rei dos Moabitas. O versículo 17 descreve, fala que Eglon era muito gordo. E isso aqui aparece como uma certa ridicularização. O que essa informação está querendo não é ridicularizar o fato de o fato do rei ser gordo, mas está insinuando que esse rei era alguém despreparado. Eglon não era só gordo fisicamente, mas mentalmente também. Esse destaque na sua gordura física parece enfatizar sua ganância e ostentação. Era alguém que vivia do espólio e roubos dos outros. Sua ganância e luxo alimentava seu corpo, mas também a sua mente. A sua estupidez fica patente. Ele não estabelece num lugar em Moabe, sua terra, mas na cidade das palmeiras. Ali ele se estabelece. Jericó, terra dos israelitas. Além disso, toma uma atitude tola ao mandar que seus guardas saiam para ficar a sós com seu inimigo. Só alguém tomado pela tolice e por uma mente vã cometeria um absurdo desse, por mais que o inimigo se demonstrasse incapacitado. Mas essa ironia no texto não aponta apenas para o rei. Veja no versículo 24 a reação dos guardas. Vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala do verão. Os guardas também são tolos. Que tipo de guarda acharia que o seu rei estava com as portas trancadas depois da saída do inimigo? Iria pensar que o rei estava no banheiro, aliviando seu ventre. Pois é isso que a expressão cobrir os pés quer dizer. Iria esperar sem fazer nada. O pior é que eles tinham certeza disso. Eles disseram: sem dúvida está aliviando seu ventre ou cobrindo seus pés. Tolice, estupidez e mente vazia. Mas foi com eles que o Senhor puniu a Israel. Foi com um rei tolo e guardas incompetentes que Israel foi humilhado. Pois ser dominado por um rei desse e por homens como esses era humilhação. Um rei que pode ser facilmente enganado, e homens que na iminência do perigo estão pensando em coisas de criança, não são adversários tão poderosos assim. Mas foi isso que Deus usou para corrigir Israel, para punir Israel e para humilhá-lo. O Senhor fortaleceu esse rei tolo para que ele dominasse o seu povo. Tudo isso representou uma humilhação para Israel, humilhação que tinha vindo das mãos de Deus, da sua providência. Muitas vezes nos colocamos em situações que, se pensássemos mais um pouco, veríamos que na verdade estamos sendo humilhados. É o caso de alguém que se deixa conduzir pelo adultério. Quando alguém se entrega ao adultério por momentos de prazer e deixa a sua família, sua vida construída por tantos anos, e aí se enrola uma situação difícil de sair. Ela não está apenas numa situação ruim, mas uma situação humilhante, vergonhosa. Pense também no caso de alguém que se entrega às drogas. As consequências disso não são só desastrosas, mas humilhantes. Como alguém pode entregar toda a sua vida por um momento de delírio e ilusão?
E nós vemos muitos casos de pessoas estudadas, bem educadas, que estão mendigando por causa das drogas, entreguem as drogas aos vícios das drogas, sendo humilhadas, com cursos superiores, com famílias e vivendo nas ruas, numa situação humilhante. O mesmo acontece quando alguém vê no furto uma oportunidade de grande lucro, mas quando é pego, as consequências são humilhantes. E o que fala também nessa situação que estamos vivendo nos dias de hoje? Quantos crentes, ao longo dos anos, desprezam o culto, não se importam com o culto ao Senhor, vão ao culto quando querem, ao longo dos anos foram assim. Eles fazem no dia do Senhor o seu próprio dia, e agem como querem no dia do Senhor. Mas agora, o que está acontecendo? As portas das igrejas estão fechadas por decreto do governo, para não haver aglomeração, e não podem mais cultuar, não pode mais desfrutar da comunhão dos santos e da comunhão do Senhor, reunidos na congregação. Será que isso também não é uma situação humilhante? Isso mostra a nossa fraqueza e debilidade, meus irmãos. Essas coisas não são tão fortes assim. Um simples não em segundos poderia livrar o homem de muitas dessas coisas, mas ele não consegue. Essas pequenas coisas são fortes demais para nós. Deus, na sua providência, nos humilha com o nosso próprio pecado, e Deus nos corrige assim muitas vezes por meio da humilhação. Ele usa o nosso próprio pecado para esfregar na nossa cara como somos fracos, e Ele nos envergonha. Esse é o primeiro ponto que nós vimos. Agora passamos ao segundo ponto. Em sua providência o Senhor usa o caminho dos homens. Versículo 15 ao 30. O texto nos apresenta uma história bem curiosa. O clamor dos filhos de Israel moveu o Senhor para socorrê-los. O Senhor levantou um Salvador, Eude. Olhando para a narrativa do juízo de Otiniel, o Senhor rapidamente resolve a situação de Israel por meio dele. A história faz saltar aos nossos olhos como Deus foi poderoso e eficaz na libertação de Israel. Apesar de usar um homem, Deus se levanta, derrama sobre ele o seu espírito e entrega nas mãos de Otiniel, o rei da Mesopotâmia. Nós sabemos que em linhas gerais acontece a mesma coisa aqui. No final das contas, o Senhor foi quem libertou Israel e subjugou os moabitas. Mas apesar de isso estar por trás de toda a história, não é assim como ela nos é contada. Deus não usa um homem apenas para livrar Israel. Ele usa o seu plano, o plano daquele homem. Eude foi escolhido para levar o presente ao rei. Versículo 15 nos fala isso. E a partir disso, ele traça o plano. O texto diz que ele era canhoto, no versículo 15, ou seja, o seu braço forte era o esquerdo. Com isso, ele faz um plano para enganar o rei. Na história das guerras no Oriente, a mão direita representava a mão da espada, do ataque, do poder ofensivo. A própria história bíblica confirma que a mão direita era uma representação de poder e força. Então, no conflito, esperava-se que o oponente usasse sua mão direita para atacar e que a sua espada ficasse embainhada do seu lado esquerdo. Numa situação de uma conversa entre dois inimigos, a atenção ficava na sua espada embainhada ao lado esquerdo, pois seria com a mão direita que o oponente iria puxar a espada. Mas veja a história de Eude. Ele articulou seu plano com base nessa expectativa. Ele era canhoto e guardou sua espada no lado direito, sobre sua coxa, e foi se encontrar com o rei. Ele ficou tão confiante no seu plano, que despediu seus companheiros e foi sozinho para falar com o rei. Versículo 18. Com a espada do lado, não esperado, ele vai ao rei dizendo que tinha uma palavra secreta, e consegue uma audiência com o rei. Como já vimos, com o rei todo, de mente vazia, e assim encrava sua espada no ventre, sem qualquer reação do rei, e sai, passa pelos servos e vai embora. O final disso é que o homem sozinho derrotou o rei
e desestabilizou o reino e assim liderou a vitória sobre os moabitas, inclusive homens fortes e vigorosos. De fato, foi um plano pensado e até de certa forma alguns podem até dizer maldoso, pois foi baseado em enganação e assassinato. Mas a libertação não aconteceu por causa do plano, não foi um plano perfeito. Poucas perguntas já poderiam mostrar que o plano não era perfeito e que tinha grande chance de ter sido frustrado. Por exemplo, o que Eude teria feito se o rei não tivesse despedido seus guardas? O que seria de Eude se o rei não fosse tão tolo e tivesse mandado seus servos revistá-lo? O que seria de seu plano se os guardas também não fossem tão tolos e não tivessem demorado esperando o rei sair do banheiro? Não foi um plano perfeito. O que nos é ensinado aqui foi que Deus usou esse plano para libertar o seu povo e guiou tudo para que o plano pudesse ter atingido o seu propósito. Deus protegeu Eude, fez com que as coisas acontecessem exatamente como planejado por ele, para que no final das contas seu povo fosse salvo. Não pelas mãos de Eude, mas por suas mãos, pela sua providência que usa meios para atingir os seus planos. Até mesmo Eude, depois de tudo, fala da providência de Deus por meio de seus planos. Ele diz no versículo 28: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos. Ele reconhece que o Senhor é quem estava entregando os inimigos ao seu povo por meio de suas mãos. E isso mostra que nos acontecimentos da vida, por mais que pareça que as coisas estão indo conforme planejado, Deus é quem controla tudo. Ele é quem controla todas as coisas. Ele controla os meios para atingir o seu propósito. Ele usa os homens e a criação para que a sua vontade seja feita. Enquanto o homem pensa estar agindo por meio de seus planos e conquistando as coisas, na verdade, quem está por trás de tudo que acontece é Deus. E Ele está fazendo a sua vontade sem que o homem perceba. Eude percebeu porque o plano não foi só uma questão de confiança em si mesmo, mas em última instância foi uma confiança em Deus. Quando ele fala para o povo segui-lo, ele mostra que no fundo ele esperava que o Senhor estivesse controlando tudo, e foi assim que aconteceu. Ele fez os seus planos confiando na providência de Deus, de que Deus conduzisse para que tudo desse certo. Isso nos fala sobre a providência do Senhor caminhando ao nosso lado. O Senhor caminha ao nosso lado, mas não só para dizer que Ele está a nosso favor, mas para mostrar que a providência do Senhor trabalha ao lado de nossa responsabilidade. O Senhor usa o caminho dos homens, não é somente para mostrar que Ele os controla, mas que Ele quer que também sejamos responsáveis pelos nossos caminhos. Não é que Deus vai te dar um emprego sem você procurar e se esforçar para isso. Deus pode sim dar um emprego a quem está deitado no sofá o dia todo, mas Ele exige de nós ação, e sua providência usa isso. Quando alguém quer ter saúde, não procura coisas que vão piorá-la e depois vai pedir a Deus que o livre de alguma enfermidade por conta da negligência. Deus usa meios, sim, para atingir os seus propósitos. Ele usa o caminho dos homens. Esse é o segundo ponto. Passamos agora ao terceiro ponto. Em sua providência, o Senhor ultrapassa o caminho dos homens. Versículo 9 a 11. Aqui vem o finalzinho do nosso texto, versículo 31. Eu quero ler para os irmãos o versículo 31, que ao ler esse texto, parece que ele está aqui sem propósito, fora do seu contexto, isolado. Diz: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. Também ele libertou a Israel. Esse versículo aqui
não parece ter nada a ver com o restante da história, e de fato em si é outra história, mas ela não está aqui por acaso. Os versículos anteriores já mostraram que o Senhor estava trabalhando conforme sua providência. Ele estava usando um homem com seu incrível plano, um homem de Benjamim, filho da mão direita, que usa sua mão esquerda. Então Benjamim significa filho da mão direita. E ele contraria todas as expectativas dos seus oponentes. Isso mostrou que, apesar de ter um grande plano, ele estava sendo usado por Deus. Mas neste caso, um único versículo aparece para descrever a ação de um homem em favor de Israel. Não há qualquer descrição sobre o que Deus estava fazendo aqui. Não há qualquer história ou plano sendo desenvolvido. Apenas um homem aparece do nada e liberta a Israel. Somando a isso, esse homem era chamado Sangar. Sangar era um nome estrangeiro, provavelmente dos próprios cananeus. O texto descreve que ele era filho de Anate. Anate era o nome de uma deusa cananeia. Além disso, ele porta uma arma não muito convencional para a guerra, uma agulhada de boi. Era um instrumento usado para fustigar o boi enquanto ele caminhava, para que não saísse do caminho. O que isso está dizendo? Um estrangeiro usando uma arma nada convencional para uma guerra, que do nada aparece, enfrenta e fere 600 homens filisteus para libertar Israel, que provavelmente nem seu povo era. Não pode ser senão para nos mostrar como uma providência de Deus trabalha e opera em caminhos desconhecidos e improváveis. A própria história de Eude já estava indicando isso. Um benjamita canhoto não era comum, era coisa rara. Mas ainda havia uma história, um plano que contava com essa normalidade. Mas aqui não, é algo completamente estranho. Deus, em sua providência, não só usa os caminhos humanos para atingir os seus propósitos, mas age por caminhos que nem sequer podemos imaginar. Quem esperaria que esse estrangeiro com uma vara para fustigar bois iria libertar Israel? Não há qualquer menção de que Deus o havia levantado. Ele apenas aparece do nada e faz isso. Mas isso não era para dizer que Deus estava fora. Muito pelo contrário. Foi para dizer que Deus ultrapassa os nossos caminhos para contradizer a todos eles, operando em sua providência de um modo nada ordinário e convencional. Mas é isso que devemos esperar da providência de Deus. Deus não está limitado a agir do modo como esperamos ou pensamos. Ele ultrapassa as nossas expectativas. Seus caminhos e pensamentos são mais altos do que os nossos caminhos e pensamentos. Ele é totalmente imprevisível. Ninguém foi, é e nem será seu conselheiro. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero ler para os irmãos podem me acompanhar. Isaías 40, versículo 12 a 15. Ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem enviou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Então, meus irmãos, aqui está o texto que mostra que Deus não deve satisfação a ninguém. E Paulo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 e 35, ele canta esse texto de uma forma maravilhosa. Às vezes, não conseguimos enxergar Deus em determinadas circunstâncias.
Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. É possível que Deus esteja agindo de maneira improvável, de maneira muito menos visível do que esperaríamos. Muitas vezes não entendemos porque os justos sofrem e os ímpios prosperam. O salmista, no capítulo do Salmo 73, ele faz isso, ele fica em dúvida. Ele diz que foi inútil guardar a retidão no seu coração, porque ele vê a prosperidade dos ímpios enquanto o justo sofria. Veja o caso de José, que foi para o Egito, foi escravo, vendido pelos seus irmãos, era temente a Deus e sofreu. Mas nós lemos a história de José porque temos essa conclusão. Mas muitas vezes nós duvidamos e balançamos porque não temos a conclusão da nossa história, da nossa vida, quando somos pegos de surpresa por adversidades e não entendemos que Deus está agindo em nossas vidas. Veja a história de Jó. O próprio Deus deu testemunho de que Jó era um homem fiel, era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E olha o que aconteceu, perdeu tudo que tinha, virou mendigo, mas conservou a sua integridade. E quando Deus recobrou tudo que ele tinha, ele pôde glorificar a Deus, porque ele disse que agora a sua experiência com Deus era mais fiel, era mais estreita. Então, meus irmãos, lendo as histórias das Escrituras, é fácil para nós porque nós lemos o seu começo, o seu meio e o seu fim. Mas quando estamos vivendo a nossa história, quando passamos por calamidades, quando passamos por adversidades e não conseguimos enxergar o fim, esquecemos que há um Deus soberano que está com sua mão estendida, controlando todas as coisas para o nosso bem. E esquecemos o texto que lemos muitas vezes em Romanos, que o Senhor usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Meus amados irmãos, o fato de não entendermos o que está acontecendo, isso não mostra a ausência de Deus em nossa vida, mas sua presença soberana e independente de qualquer limite. E isso Ele faz para nos mostrar seu domínio de todas as coisas, não apenas de algumas em nosso favor. É a providência de Deus oculta. O Senhor é soberano sobre a sua vida, em qualquer coisa que está acontecendo. E o melhor exemplo dessa providência de Deus que ultrapassa nossos caminhos não é nem a história de Sangar. A história de Sangar foi apenas uma pequena demonstração do que Deus pode fazer em sua providência extraordinária. A maior demonstração disso é que quando o próprio Deus em carne e osso veio salvar o seu povo, com isso ninguém contava. Ainda é esperado de que de alguma forma um homem possa interagir no caminho do outro. Mas e Deus? Quem esperaria que Deus interviesse em nossos caminhos pessoalmente? Quem esperaria que Deus, sendo nosso inimigo, nos colocando debaixo da ira por causa dos nossos pecados, viesse em nosso socorro? Quem esperaria, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 4, 5, que o Filho de Deus, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem esperaria isso? Ao vir ao mundo, encarnar e se colocar debaixo da lei dos homens, Deus ultrapassou os limites de qualquer expectativa. O Deus encarnado veio debaixo da lei, foi humilhado, sofreu, morreu pelos nossos pecados. Deus veio em nosso favor, Deus interveio em nosso favor por meio de seu Filho. Quem esperaria isso? Quem esperaria que fosse retribuído seus pecados com amor, seu ódio com amor? Quem esperaria que fosse retribuído a sua ira, o seu ódio de Deus, a um amor supremo? Quem esperaria que, estando condenado à morte de inferno, fosse resgatado para a vida eterna?
ao vir ao mundo Jesus Cristo para nos socorrer, ao vir ao mundo Jesus Cristo enviado pelo seu Pai, Deus ultrapassou todos os limites das expectativas. Aos olhos humanos, isso não foi demais. Era impossível aceitar como Deus poderia estar conversando e comendo com pecadores. Mas Deus fez isso em seu Filho Jesus Cristo. Ele provou por meio de Cristo que os seus caminhos não são os nossos caminhos e que sua providência ultrapassa muito as nossas expectativas. Ele pode até usar os caminhos dos homens. Ele fez seu Filho passar por todos esses caminhos, mas Ele sempre estará muito além deles. Por isso Ele veio a esse mundo, habitou conosco, mas subiu ao céu, pois lá é o seu lugar. Na encarnação de seu Filho, Deus mostrou a você como sua providência opera em seu favor. Será que podemos ter alguma dúvida de que Deus está trabalhando em nosso favor? Será que ao ouvir que Deus mesmo veio ao mundo para te salvar, contrariando tudo e todos, é possível duvidar da providência de Deus em nossa vida? Se em algum momento você é tentado a desesperar da providência de Deus em seu favor, lembre-se de Jesus Cristo, que Deus veio em pessoa para te salvar, para te guardar e levar para junto dele. Que Deus abençoe. Amém.